Graça e paz, irmãs. É um motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos sobre a palavra de Deus. E nós vamos hoje falar sobre mulheres perdoadas, vidas curadas. E nesse momento, desde já, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 32. Efésios capítulo 4, verso 32 diz o seguinte: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, Senhor Deus, Pai bendito, nós te adoramos, ó Deus. Nós viemos aqui e queremos, ó Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos ensine a andarmos, Senhor, conforme a tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, é certo que existe um grande valor no perdão, tanto para sermos perdoados como também para perdoarmos alguém. Provavelmente você, na sua caminhada cristã, você já perdoou alguém, ou então já lhe perdoaram, E nós encontramos nas Escrituras, especificamente nas palavras, dizendo o seguinte: perdoados estão os teus pecados. Jesus Cristo. Jesus Cristo falou isso não só com homens, mas também com mulheres. E nós encontramos isso, essa passagem sobre perdoados estão os teus pecados, na mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 7, verso 48, vai dizer que Jesus, olhando para essa mulher, ele disse: perdoados estão os seus muitos pecados. Então Jesus perdoou os muitos pecados dessa mulher, e nós vemos também Jesus Cristo perdoando o pecado da mulher adúltera, em João capítulo 8. Nós podemos perceber nessa passagem em que, enquanto os mestres da lei queriam acusar essa mulher adúltera, Jesus Cristo disse: eu não te condeno. Jesus perguntou a eles se alguém poderia, alguém que tivesse pecado, poderia atirar a primeira pedra. E cada um vai saindo de um por um daquela situação. E Jesus olha para essa mulher e diz: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Então Jesus, ele tinha e tem toda a autoridade de perdoar os pecados, porque o próprio Deus o concedeu. Mas é interessante e relevante nós entendermos que o perdoar é valioso, é um princípio que nós devemos seguir. Provavelmente, como eu falei, você já perdoou alguém na sua caminhada cristã ou perdoaram você. Porque o perdão, o interessante é nós entendermos que o perdão, ele nos liberta, ele nos ensina, ele nos cura, ele nos liberta a nossa alma interior, e por meio disso nós somos curadas, curadas de ressentimentos, de mágoas, intrigas e outras coisas, porque não perdoar, no contrário de não perdoar, o perdão nos aprisiona, cria cicatrizes no nosso interior, e o perdão, ele nos liberta, Jesus Cristo, ele veio com um propósito. Jesus Cristo veio nos perdoar de todos os nossos pecados e nos salvar. Nós, como mulheres cristãs, nós temos o perdão divino. Assim como a mulher, que derramou, que ungiu os pés de Jesus, a mulher adúltera teve o perdão divino. Eu e você, nós temos o perdão divino. E da mesma forma, nós também devemos exercer esse perdão às pessoas, porque Deus, ele nos perdoou por meio de Cristo. O perdão estava em Cristo, e em Cristo nós fomos perdoados de todos os nossos pecados e ofensas. Mas por quê? Nós entendemos aqui nessa passagem de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer sobre essa nova vida em Cristo, que eu e você, nós devemos ter constantemente. E por que nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar primeiramente porque Deus nos perdoou em Cristo. O texto nos diz, a parte final, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E Deus, em sua eterna graça e amor, ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos purificar, e nos perdoar, e nos sarar, e nos purificar de toda injustiça. E é relevante nós entendermos que
nós não fizemos nada para merecer esse perdão de Deus, porque é a pura graça de Deus em nossas vidas, porque a Bíblia nos diz que é o próprio Deus que faz livremente, sem mérito nosso, e é Ele que Ele fez isso e faz quando nós estávamos mortas em nossos delitos e pecados. Em Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, E é Ele, é o próprio Deus que nos perdoou por meio de Jesus Cristo, tanto os pecados cometidos anteriormente, quanto os pecados de hoje e de amanhã. Porque foi o próprio sacrifício de Cristo que nos dá esse perdão. E o perdão de Deus em Cristo nos trouxe a libertação. Porque nós não vivemos mais como escravos do pecado, mas nós temos essa nova liberdade, essa nova vida em liberdade. Porque o perdão de Deus nos curou de todas as nossas enfermidades espirituais, nos quais nós andávamos conforme o nosso desejo, o nosso querer, a nossa vontade, carnais e mundanas. Mas é interessante nós notarmos que o próprio Jesus Cristo, ele se tornou um pecado por nós, E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, 2 Coríntios, vai nos dizer o seguinte, que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E ainda nos diz em Efésios capítulo 1, verso 7, que ainda em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, Como mulheres, eu e você, nós devemos entender que nós fomos agraciadas pelo perdão divino, e não foi obra minha, não é obra sua, mas foi uma graça específica do próprio Deus que nos concedeu isso com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos deu esse perdão e nós não achegamos a Deus. Eu e você, nós não chegamos a Deus, diante de Deus, e dizemos: Senhor, nós merecemos esse perdão. Não. Nós não pagamos, nós não merecemos perdão algum, mas é pura graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus é um Deus que perdoa. Deus, Ele é um Deus cheio de graça e misericórdia. E eu não sei, se em algum momento da sua vida, se você se sente assim, se sentiu não ser perdoada por Deus, por alguma falha ou por algum erro cometido, algum pecado cometido. Mas às vezes existem setas que são colocadas na nossa mente, que são jogadas na nossa mente e vêm em nossas mentes algumas dúvidas, inseguranças e acusações no nosso coração, colocando dúvida, dizendo que nós não somos perdoadas por tal pecado, ou você não foi perdoada. E nós precisamos entender e colocar diariamente no nosso coração e na nossa mente que nada mais nos condenará, que o sacrifício de Cristo foi completo e é completo sobre as nossas vidas e nos alcança diariamente. A partir do momento que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós somos libertas, e somos saradas e somos curadas, porque o perdão de Deus sobre as nossas vidas nos traz essa reconciliação, nos traz essa libertação. E a própria palavra de Deus em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, minhas irmãs, tenha a firme convicção que você foi e é perdoada e nada mais nos condenará, porque o próprio Cristo fez isso na cruz por nós. E a segunda verdade que eu posso encontrar nesse texto é que assim,
assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar os nossos irmãos. Nós devemos perdoar, porque Cristo é o maior exemplo de perdão. Ele nos perdoou e da mesma forma nós devemos perdoar o nosso próximo. Da mesma forma, livre, generosamente, sinceramente, espontaneamente, Deus nos perdoou em Cristo e nós devemos fazer o mesmo. E perdoar alguém é uma atitude que o próprio Cristo fez. E nós devemos também, da mesma forma que fomos perdoados por Cristo, nós devemos fazer. Mas eu sei que existem momentos na nossa vida que nós achamos que existem perdões que não devem ser perdoados. Nós colocamos na nossa mente isso, mas nós devemos perdoar, né? E a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, verso 13, que nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos perdoar as queixas que nós tivemos uns com os outros, nós devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Sei que muitos perdoam, né? Muitas pessoas que não fazem parte do reino de Deus, da família de Deus, muitas pessoas perdoam, né? Você pode conhecer alguém, mas esse perdão, muitas vezes, quando alguém perdoa, que não faz parte do rol, né, da família de Deus, esse perdão se limita a uma obra em si mesma, tendo o único propósito de se achar bondoso ou de se vangloriar. Mas nós somos mulheres cristãs. O propósito de exercermos o perdão é por causa de Cristo. Porque Cristo nos perdoou. E não é mérito nenhum de nós. Mas porque nós recebemos o perdão de Deus, nós também devemos também perdoar. Porque nós não vivemos mais para nós, mas nós devemos viver por meio de Cristo, porque a partir do momento Cristo está sendo formado em nossas vidas, e essas atitudes que nós devemos ter diariamente. E é interessante que existe uma condição no perdão. Uma relação entre nós e os nossos relacionamentos interpessoais e o nosso relacionamento também com Deus. Porque o texto em Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, vai dizer: se nós perdoamos as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celeste não perdoará as nossas ofensas. Ou seja, existe uma condição para sermos perdoados por Deus. Por algum pecado, nós devemos perdoar as pessoas que nos feriram. Eu não sei, né, qual a situação que aconteceu, que alguém lhe feriu, ou que você foi machucado ou ferida por alguém, ou por alguém da sua família, ou por um amigo. Mas o caminho que nós devemos seguir é o caminho do perdão, porque a Bíblia nos ensina isso. E também porque é o desejo de Deus que nós vivamos uma vida de paz, não de inimizades, vivamos uma vida de perdão. E esse perdão não se limita somente ao povo de Deus, não se limita a perdoarmos simplesmente as mulheres da igreja, aos irmãos da igreja que nos feriram, não, mas é de modo geral. E o perdão é libertador. O perdão deve ser demonstrado e demonstra isso, e nós devemos demonstrar isso porque nós somos mulheres tementes e obedientes a Deus. E para concluir, minhas irmãs, existe um caminho para sermos curadas dos nossos relacionamentos quebrados, dos nossos relacionamentos feridos. E este caminho é o caminho do perdão. É o perdão que nos possibilitou a cura dos nossos pecados. E é o perdão da mesma forma que nós devemos perdoar as pessoas que nos ferem. E nós devemos ter algumas atitudes, né? A primeira atitude que nós devemos tomar como mulheres cristãs é que da mesma forma Cristo nos perdoou, nós devemos viver uma vida
como mulheres que fomos perdoadas por Deus, livre de toda culpa, de todo peso, de todo mal, de todos os pensamentos ruins. Nós devemos viver uma vida de liberdade, né? Liberdade e esse relacionamento com Cristo, porque nós somos perdoadas de toda e qualquer condenação. E a segunda coisa que nós devemos fazer é perdoar as pessoas. Perdoar, porque isso é um princípio bíblico e nós devemos obedecer. Perdoar as falhas de pessoas que cometem contra nós. Nós devemos ser filhos de Deus, que manifestem a presença de Deus, que perdoa o esposo, que perdoa os filhos, que perdoa a irmã da igreja, que perdoa a vizinha, que perdoa todas as pessoas que nos ferirem e nos machucam. Mas às vezes, nós percebemos que existem perdões que nós devemos buscar a força de Deus, que nos livre, desses sentimentos ruins que muitas vezes vêm. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos ajudar e que Deus possa vos abençoar grandemente em Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda a sermos mulheres mulheres obedientes à Tua palavra, que cumpre a Tua vontade, o Teu querer. Ajuda-nos a sermos mulheres semelhantes a Cristo. E perdoa os nossos pecados constantemente, Senhor, as falhas que cometemos. E nos ajuda, Senhor, a olharmos, Senhor, para as pessoas, ó Pai, que nos ferem com o mesmo sentimento de Cristo. Com misericórdia e graça, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém.